A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Vou falar uma coisa só para vocês, e que eu acho muito interessante e que é super necessário, no meu entender, antes de eu começar uma conversa esclarecedora, uma conversa que vai ser permeada por muitas revelações. Eu tenho certeza disso. É o seguinte, ultimamente eu tenho abordado alguns temas aqui super interessantes e com uma característica que me alegra muito. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com o Dr. Ivens de Oliveira e vamos abordar um assunto que, em todo esse tempo que estamos aqui no ar, mais de 4 anos, depois de mais de 1000 entrevistas também, é a primeira vez que eu vou abordar o tema direito condominial. É isso mesmo que você ouviu. Direito condominial. E o que me deixa entusiasmado é porque, primeiro, depois de ter lido tantas bulas na minha vida, eu hoje vou ouvir a leitura de uma bula que eu nunca li. Entenderam? Porque eu também, como não sou advogado, nem tenho pós-graduação em direito condominial, eu vou aprender muito aqui, igual a todos os espectadores, todo mundo aí que vê e lê o Portal da Holanda e acompanha a Hora do H. Eu estou aqui, então, com um especialista. E sintam isso. No Brasil inteiro, há pelo menos 100 especialistas pós-graduados em direito condominial. Ele é um deles. Olha, parem só, com toda a população do Brasil, milhões e milhões de brasileiros, eu estou aqui com um dos 100 brasileiros que tem pós-graduação em direito, em direito condominial. Ele é o advogado Ivens de Oliveira, militante no direito condominial aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, síndico profissional pela CONASE, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduado em Direito Condominial. Ok? E também diretor da Associação Nacional da Advocacia, a ANACOM, Associação Nacional Condominial. Tá certo? Da Advocacia Condominial. Da Advocacia Condominial no Amazonas. E também sócio do escritório Abelardo Pinto Advogados Associados. Gente, o que nós vamos aprender hoje sobre questões que envolvem condomínio? Você mora em condomínio? Você mora num condomínio? Você sabe, então, né? Você experimenta perrengues incríveis. Perante a lei, como é que a gente deve lidar com esses perrengues? E perante a lei, o que pode, o que não pode, o que tem risco, o que não tem risco? O Dr. Ivens está aqui para falar sobre isso. Quer ver uma questão que muita gente me perguntou, e lógico que eu vou perguntar dele, se o cara pode perder o apartamento por não pagar a taxa de condomínio, quer dizer, a inadimplência por falta de pagamento do condomínio. Será? Eu fiquei pensando, será? Porque a minha taxa está em dia, então eu não tenho com que me preocupar, entenderam? Mas vamos lá, vamos conversar com o Dr. Ivens, ele é muito simpático, ele é jovem e muito preparado para conversar com a gente, tá? Dr. Ivens, seja muito bem-vindo aqui à Hora do H. Prazer imenso recebê-lo. Prazer, é uma honra. Obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui na Hora do H. Me diga uma coisa. Qual é a maior dor de cabeça que um advogado preparado, pós-graduado como o senhor, qual é a maior dor de cabeça que, com muita frequência, o senhor tem que enfrentar em relação a condomínios, condôminos, a síndico e tudo mais? Ou é um emaranhado, é um volume intenso de problemas que é preciso até uma pós-graduação para poder lidar com tudo isso? Eu costumo dizer que condomínio, né, por si só, se não tiver problema, não é condomínio. Então, acaba que é um
misto de problemas sempre. É inadimplência, é problema de condutas, regimento interno, convenção, é assembleias, são moradores que não entendem, são moradores que já de classe econômica diferente ou não, é a questão do síndico. Então, é um emaranhado de problemas, sem dúvida alguma, todos os dias existe um problema e existe uma lead, que a gente costuma dizer, né, a linguagem de advogado, mas são vários e diversos problemas todos os dias que surgem ali e que um advogado especialista, um advogado condominial e um advogado nesta área tem que lidar e saber lidar da melhor forma, porque senão acaba que vai virar um tiro no pé ali naquela coletividade daqueles moradores ou daqueles condôminos ali presentes. O senhor está dizendo então que no formato que tem os condomínios na cidade de Manaus. Eu vou ficar em Manaus, que eu sei que é no Brasil inteiro, mas nós estamos em Manaus, na cidade de Manaus. O recomendado é ter, por exemplo, a assessoria jurídica de um escritório ou de um especialista como o senhor, quer dizer, para funcionar equilibradamente à medida do possível, ou na medida do possível, é preciso a presença de um escritório especializado ou de um advogado especializado como o senhor. Aí diminui mais a intensidade dos problemas, é isso? Sem dúvida alguma. É o que eu costumo dizer, e a gente recentemente até fez uma publicação no nosso perfil no Instagram, e exatamente sobre isso, que é a questão da necessidade de um advogado especialista na área condominial para tratar sobre o seu patrimônio, porque é a seguinte, eu costumo fazer a seguinte comparação, como quando você tem um problema no coração e você vai tratar com um médico sobre o seu coração, você não vai procurar um oftalmologista, você não vai procurar um pediatra ou um ortopedista ou algo do tipo, você vai procurar um cardiologista. Por quê? Porque ele vai tratar do seu coração com especialidade. Então, por que as pessoas, ou por que alguns condomínios não buscam essa especialidade para tratar do patrimônio maior ali dos condôminos, ou do seu bem maior ali, que é o patrimônio? Então, para a valorização do seu patrimônio, para defender os direitos do seu patrimônio, você precisa de um especialista para tratar aquelas demandas, porque senão acaba que pode vir a ter problemas seríssimos e problemas assim grandiosos naquele condomínio, como, por exemplo, uma inadimplência. A gente já entrando na questão da inadimplência, mas como uma inadimplência às vezes atingindo mais do que a metade da coletividade condominial. Como assim? O senhor quer dizer que você tem 20 casas, 10 casas sem pagar, é isso? Sim, 1000 unidades. Tem condomínios aqui em Manaus, pasmem, né? Porque tem condomínio aqui em Manaus que possuem mais de 1000 unidades. Ou seja, um único condomínio com 1000 unidades. mais de 1000 unidades. Então, por exemplo, utilizando essa analogia, é como se um condomínio de mais de 1000 unidades tivesse uma inadimplência de 600 ou 700 unidades, atingindo aí 60%, 70%. O senhor já enfrentou um problema assim? Sim, com certeza. Com certeza. E a gente costuma dizer e comparar que é uma doença para o condomínio, né? É uma doença por quê? Porque o condomínio ali acaba que tem que buscar meios, tem que buscar remédios, claro, para sobreviver. Porque imagina o condomínio pagar manutenção, pagar empresas de segurança ou empresa terceirizada sem dinheiro. Como? Vai virando uma bola de neve, vira ali é como se fosse uma crise generalizada, porque aí começam a desconfiar do síndico, começam a desconfiar do conselho, começam a desconfiar da administração, começam a desconfiar do escritório jurídico, começam a desconfiar de todo mundo, porque não tem dinheiro. Tá, mas e a inadimplência, como é que fica? Eu posso perder a minha casa num condomínio por falta de pagamento da taxa de condomínio? Essa e pergunta, até que ponto eu posso chegar
com o meu débito para ser levado à justiça e ter o meu patrimônio ameaçado de perda? Sim, perfeito. Essa pergunta é uma pergunta que a gente recebe muito e bastante, e é a seguinte, a resposta: sim, você pode perder o seu patrimônio, e uma das únicas exceções para o único bem de família é o débito condominial. Vou tentar explicar melhor tentando tirar o juridiquês. Tentando tirar o juridiquês. O que significa isso? Às vezes, quando você recebe uma ação de cobrança de um banco ou cobrança de um IPTU ou algo do tipo, você recebe aquela cobrança e normalmente a execução pode recair aos seus bens. A alegação de defesa do executado ou daquela pessoa que está sofrendo aquela ação, uma das alegações é o seguinte: excelência, ou chega para um juiz, né? Fala: excelência, é meu único bem de família, é meu único bem de vida, é meu único bem de família. Eu não posso perder esse patrimônio, porque onde é que eu vou morar? Meu único teto, né? É. Uma das únicas exceções, isso já está pacificado, é a questão da cota condominial. Uma das exceções. Por quê? A justiça não quer saber se é seu único bem de família. Olha só. Porque ali tem direitos coletivos, direitos sim. De bens e de outras pessoas ali numa coletividade que prevalecem ao seu particular. Tem gente que mora em condomínio há 3, 4 anos que nunca pagou o condomínio. Agora, doutor, me diga uma coisa, isso aí é reforçado perante a lei através do quê? Das atas, das reuniões, das normas, do regimento interno que foi aceito pelo condômino? É isso? Também. Não somente isso. Existem as atas de assembleias gerais que ocorrem nos condomínios, que têm uma força muito grande. Mas não somente isso, a própria lei. Existe uma lei de condomínios, a lei de condomínios. Existe o Código Civil, que também aborda sobre condomínios. Existe as outras legislações, a convenção condominial, porque a convenção condominial ali, querendo ou não, é um contrato feito com todos, né? Sim. Porque foi aprovado ali em assembleia, Sim. Aquela primeira assembleia do condomínio. Aí tem a ata, né? Tem para respaldar ata, tudo. exato. Então a convenção condominial, ela tem sua força, o regimento interno tem sua força, as atas de assembleias têm sua força, e assim como as legislações, as normas, o Código Civil e os correlatos. Doutor Ivens, a maior autoridade dentro de um condomínio, depois de eleito e confirmado, é o síndico. Ele é a autoridade que lida com as representações externas e logicamente, com toda... E atua, né, diretamente com os atores que estão internamente no condomínio? Sim, ele é o cabeça, ele é o gestor. O síndico, ele está ali para gerir, né, para comandar o condomínio. Então ele sim recai sobre ele principalmente a responsabilidade civil e criminal por todos aqueles que ele está comandando, porque por todos aqueles que ele está gerindo, né? Então ele é o gestor maior do condomínio. Quer dizer, ele é a pessoa dentro do condomínio que vai fazer a denúncia criminal, por exemplo, de um problema interno no condomínio? Quer dizer, para levar para a justiça isso? Ele que vai representar o condomínio nas instâncias. Sim, ele é o representante do condomínio ali nas instâncias judiciais e extrajudiciais. Então, ele é a representatividade que tem um condomínio. Então, quando você, por exemplo, for ajuizar uma demanda contra um condomínio, quem vai representar aquele condomínio é o síndico. E quando acontece, por exemplo, pegando um caso assim bem recente, né, o caso daquele ator, o jornalista, não me lembro bem, mas lá no Rio de Janeiro, que foi vítima de preconceito racial, morando no seu apartamento, um vizinho fez e aconteceu, foi lá as imagens mostrando a faca, etc. Ok, qual é o papel do síndico nisso aí, né, e como é que a justiça
chega até aí a esse problema, e também a própria polícia. Quer dizer, eu estou fazendo 3 setores, Sim. o síndico, a polícia e a justiça. Perfeito. Qual é o papel desses atores? Sim, aí? Perfeito. É muito importante tocar, porque foi um assunto recente e polêmico demais, porque tratou do comediante, eu acho que era um comediante, né? Salvo engano, e é um assunto que eu costumo dizer o seguinte, não é somente reprovável a atitude ali ocorrida, mas como é um crime. 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 Então, não há o que se discutir sobre aquele caso, porque é um crime. Então, doutor, como que o documentado, síndico... né, doutor? Com as imagens e tudo. Perfeito. Como que o síndico ali age naquela situação? O síndico, ele está restrito para agir ali nos limites da lei. Então, o síndico ali, ele pode aplicar, sim, o regimento interno, porque o regimento interno, ele é onde vai dispor ali as regras internas entre condôminos, ou seja, o condômino... O regimento é todo aprovado pelos condôminos? Pelos condôminos. Quer dizer, é um regimento aprovado por assembleia, todos. Exatamente. E tem as penalidades ali presentes, por exemplo, o condômino que xingar um funcionário, ou que xingar um outro condômino, ou tiver uma conduta reprovável, por exemplo, na piscina do condomínio, tiver bêbado ou algo do tipo, como lidar? O próprio regimento interno vai vir ali dispondo, por exemplo, a penalidade em cima daquele caso. É uma multa grave, uma multa gravíssima, ou uma multa leve, uma multa moderada, ou somente uma notificação, uma advertência. E aí, nesses limites do regimento interno, o síndico pode aplicar a conduta. Não somente isso, lembra que eu falei sobre o Código Civil. O Código Civil, Sim. nesses casos, ele fala que para esses casos, a multa pode ser elevada até 10 vezes mais do que estiver constando ali no regimento interno ou na conduta interna no condomínio. Então, salvo engano, eu posso estar enganado, posso estar falando aqui uma besteira, mas salvo engano sobre esse caso, até onde eu tinha lido, essa condômina ela tinha sido multado num valor exorbitante, num valor até significativo sobre o valor, e ela estava, no caso, respondendo por essa penalidade no âmbito condominial. Aí vem também a parte criminal e a parte cível. Doutor, como lida com tudo isso? A parte condominial eu acabei de explicar. A parte criminal, como eu disse, é uma injúria racial. Se é uma injúria racial, ela vai responder pelo crime na área criminal. A parte cível, doutor, pode, depois de passado, transitado em julgado e decretado ali, ou consolidado o crime mesmo ali, ele responder, ou ele demandar uma ação cível contra ela, pedindo indenização contra ela? Pode, ali na esfera cível. Então vão ter essas 3 vertentes que você comentou, a área condominial, o âmbito condominial, que é a questão da aplicação ali da multa pelo condomínio, a infração, né? E a parte criminal e a parte cível. Eu tenho uma pergunta para o senhor feita por uma pessoa que quer saber do senhor o seguinte: como deve ser tratada a questão de vizinhos que incomodam através de música alta, festas e bagunça e brigas dentro de casa? As pessoas devem se dirigir diretamente à polícia ou ao síndico? Qual é o caminho para resolver essas questões internas de... Olha, se eu pudesse orientar diretamente, eu estou falando de uma forma informativa, né? Até porque o meu papel aqui é informar. Claro. Uma conversa, não orientar ou não dar assessoria diretamente para essas questões. Porém, se eu pudesse orientar um caso desse, como eu oriento quase todos os dias, eu tenho recebido essa questão de barulho, de festa, de som alto, como lidar, o vizinho de baixo batuca no sapato alto, Sim. ou faz festas, como lidar com barulho, doutor? Barulho é o seguinte: cabe o condômino fazer uma reclamação para o condomínio, quer dizer, ao síndico, ao síndico, okay. Perfeito.
E eu vou mais específico. Normalmente os condomínios possuem um livro de ocorrências. Às vezes os condomínios colocam isso na portaria, ou na administração, ou no... Existem hoje algumas plataformas digitais, alguns aplicativos digitais que você faz essa ocorrência, esse livro de ocorrência virtual. Então, uma das primeiras condutas a ser tomadas é o registro no livro de ocorrência. Por quê? Porque aí você formaliza e você registra a sua insatisfação com aquele condomínio. Interessante. Segundo, procure imediatamente o síndico e relate, né, essa questão do incômodo do barulho para que o síndico aplique o regimento interno em cima desse condomínio. Aplicando o regimento interno sobre barulho, aplicando uma advertência, uma multa, seja o que tiver ali no regimento interno de cada condomínio. Doutor Ives, o regimento interno, então, é um grande norte, né? É um grande para todos. norte, sim, perfeito. Me diga uma coisa. Só para complementar, não, desculpa. Só para complementar. A segunda vertente, para eu não deixar escapar, existe a lei de contravenções penais. A lei de contravenções penais, ela é muito... confundida às vezes com a lei do silêncio, ou aquela lei de silêncio, a lei do som, ou algo do tipo. Por que eu estou citando essa lei? A lei de contravenções penais, você vai achar um artigo onde diz a perturbação ao sossego. E esse artigo ele é chave. Por que esse artigo é chave? Porque a perturbação ao sossego é uma contravenção penal. Doutor, então o que você está me dizendo... um vizinho incomodar o outro, né? É Perturbar o sossego do outro vizinho. Perfeito, é uma contravenção penal. Então, doutor, o que você está me dizendo que o meu vizinho incomodar, seja no barulhinho da rede, daquele nhen, ou seja, naquele barulho alto do som alto, é uma perturbação ao sossego e é uma contravenção penal? Sim. E aí sim pode esse condômino se sentir, dependendo da situação, sentir a necessidade de comparecer, por exemplo, a uma autoridade policial, ou ligar para a polícia, ligar para a autoridade policial para que tomem as medidas perante aquela contravenção penal. É possível. Doutor Ives, a questão de terceirização dos serviços nos condomínios. Tá assim, né? Tá assim. O pessoal da portaria e também o pessoal da segurança. Existem pontos positivos? Existem riscos nessa terceirização? Existem muitos pontos positivos, existem muitos pontos arriscados ou negativos, e é um problema generalizado, digamos assim, nos condomínios. Por quê? Você pode citar alguns, doutor? Posso. Por quê? Porque é o seguinte, eu costumo dizer que o caso emblemático, ou o caso que a gente pode citar assim, que muitos vão se identificar, é o caso daquelas empresas de portaria, ou empresas de limpeza, ou administradoras, enfim, essas empresas que nascem, adormecem, mas não amanhecem. Ou seja, pegam vários clientes, tratam de vários contratos, colocam o serviço andando ali 1, 2 meses ou 3 meses, ou até mais, anoitecem o condomínio, mas não amanhecem. Entendi. Ou seja, o dono ou o administrador dessas empresas foge e some. E aí, como ficam os funcionários dessas empresas? Me diga uma coisa, nesse caso, essas empresas são reais ou fantasmas? Porque um dono de uma empresa, como o senhor está dizendo, que foge, some de repente, pode ser uma empresa fantasma, não é? Pode ser uma empresa fantasma. Aí entra só um parêntese sobre isso. Aí vem a importância de um advogado condominialista, um advogado especialista na área condominial. Antes que a empresa seja contratada? Antes da empresa ser contratada, ele faz um checklist, ele faz uma análise para saber os riscos. Em nome do condomínio ele faz isso. Perfeito. O condomínio ele solicita desse jurídico, desse corpo jurídico, por exemplo, uma análise daquelas empresas. E hoje em dia é muito fácil identificar, por exemplo, empresas que têm um passado, ou tem
uma leva de ações trabalhistas, por exemplo. Por quê? Qual é o grande problema e por que a gente está citando isso no mundo condominial? Porque quando o reclamante, o trabalhador, entra na Justiça do Trabalho, pela súmula 331 do TST, ele coloca o condomínio que ele trabalhou e a empresa. Sim. Então, o condomínio vai responder subsidiariamente àquela empresa. Só que lembra que eu contei que a empresa é uma empresa que some? Sim. Então, normalmente, quem vai responder sozinho é o condomínio, não a empresa. Então, quer dizer, na hora do sufoco, cai para cima da coletividade condominial. Doutor Ivens, o senhor reconhece que existem muitos, agora eu vou abrir aspas e fechar aspas, condomínios que não têm CNPJ e que apenas os moradores se reúnem e de comum acordo eles formam ali um regimento interno e tem ali pessoas trabalhando na portaria, sempre pequenos condomínios, não estou falando, sim, isso aqui era um caso de pequenos, né, condomínios, residenciais. O que a pessoa, esses moradores de pequenos residenciais que não têm o CNPJ devem fazer para adquirir o CNPJ e formar uma associação? Porque ele já tem lá pessoas trabalhando na portaria e sempre assim, de acordo, verbais. Perfeito. E tudo mais. O que essas pessoas devem fazer? A gente só tem que desmistificar alguns pontos. Ok. CNPJ não é relação direta com o condomínio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: existem, como você disse, condomínios que não possuem CNPJ, mas são condomínios. E são muitos, né? Muitos. Eu morei em um condomínio onde por alguns meses, ou eu não sei se chegou a completar um ano, mas alguns meses ele não tinha CNPJ e era um condomínio com convenção, regimento interno, registrado no cartório de registro de imóveis, que aí vem a constituição de um condomínio. A constituição de um condomínio se dá no cartório de registro de imóveis e se dá também pela aquela assembleia de instalação. Aquela assembleia de instalação que vai ali eleger um síndico, que vai eleger um corpo diretivo, que vai eleger uma administradora. Então, respondendo a sua pergunta, o CNPJ não é diretamente ligado à instituição de um condomínio. Nesse caso aí, o que eu oriento é esses moradores, esse grupo, essa comunidade, digamos assim, se reunir para instalar um condomínio. E como se faz essa instalação? Aí eu oriento procurar um advogado especialista também Não seria um advogado condominial? Sim, um advogado especialista em condomínios, claro. Buscando esse advogado especialista em condomínios e declarando a vontade e a intenção de se instituir um condomínio. Doutor, temos uma comunidade assim, assado. No seu caso, o senhor fará toda essa orientação. Toda a orientação e o acompanhamento. Ao residencial para se tornar inclusive a confecção, por exemplo, de uma convenção, a confecção ali do regimento interno. O passo a passo, O passo a passo, perfeito. Doutor, o que o senhor recomenda que seja feito para resolver problemas, por exemplo? Uma das coisas que me pediram para lhe perguntar é a questão das pessoas que querem dar festas lá no centro social do condomínio e tem dias que tem 3, 4 que querem usar e isso sempre é problema, é sempre motivo para confusão. De que forma o senhor orienta as pessoas a agirem em questão de que aquilo ali só pode ser usado uma vez por noite? Perfeito. Né? E tem noites que tem 3, 4, 5 moradores que têm aniversário e querem usar. E isso é razão de muitos conflitos nos condomínios. Sim. Qual é um conselho que o senhor daria para essa turma? Eu já estive em um condomínio onde tinha 5 torres, condomínio de mais de 300 unidades e uma churrasqueira.
Uma churrasqueira. Uma churrasqueira. Confusão o tempo todo, então, né? Total. E ao questionar a construtora o porquê daquela churrasqueira, a construtora simplesmente falou, não, porque a nossa intenção aqui era que fizesse uma churrasqueira comunitária. Ou seja, que os moradores se encontrassem e tivessem um momento de comunhão em comum, né? Ali naquela churrasqueira. Só que chega a ser engraçado, né? Para dizer trágico, porque digamos que metade ou menos da metade descesse num dia só e ia virar uma confusão generalizada. O que eu recomendo? E nesse condomínio fizemos dessa forma, né? Um regimento interno. Lembra que o regimento interno é o norte? Sim, então, sim. Um regimento interno bem amarrado, um regimento interno bem consolidado para esse condomínio. E não somente um regimento interno que não solucionaria esse caso. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter uma lei na mão se a gente não executar essa lei. Claro. Então, não somente esse regimento interno seria necessário, bem amarrado, como o síndico, o corpo administrativo, os moradores, o conselho, todos ali executarem fielmente esse regimento interno. Mas como se daria isso, doutor? É preciso fazer uma análise, por exemplo, da área comum. É preciso fazer uma análise das áreas de lazer, das áreas comuns desse empreendimento. E, em cima disso, instituir algumas normas para o bom convívio daquela comunidade. Eu já presenciei em alguns casos, por incrível que pareça, advogados, por isso que eu costumo sempre bater nessa tecla, e me perdoe se eu estou sendo exaustivo, mas a questão do advogado condominialista ou especialista na área condominial, por quê? Eu já presenciei em alguns casos de advogado colegas, né, infelizmente, que pegam um regimento interno da internet, dão aquele Ctrl+C e Ctrl+V. Olha só. E instituem isso num condomínio, aprova isso, e quando você vai ver, e eu já tive casos, por exemplo, de regimento interno que tinha área comum que não existia naquele empreendimento. Aí você chega e fala assim, vem cá, essa área comum aqui, por exemplo, um spa, um zen, algo do tipo, ou um pet, um espaço para cachorros. Cadê essa? Não, porque quando o advogado instituiu, quando o advogado foi fazer esse regimento interno, aprovou dessa forma. O senhor aconselha, então, o quê? As pessoas se reunirem, fazerem várias perguntas. Isso aqui, e ok, vamos colocar no regimento. Isso aqui, esse problema. Quer dizer, fazer uma lavagem não lavagem cerebral, como é que eu perdi a palavra agora. Mas assim, se reunirem para fazer uma grande brainstorm, né? Brainstorm. Aí, ok, agora vamos fazer o regimento, mas baseado em problemas, em realidades de outros, mas não copiar o regimento dos outros. Não, a realidade, exato, perfeito. A realidade é ali. Como dar um modus, digamos assim, um modus operandi do nosso escritório para esse tipo de situação. A gente faz diversas reuniões com os moradores. A gente chama os moradores, convoca os moradores para tratar sobre somente regimento interno. Para escrever o regimento interno. Para escrever, confeccionar, digitar ali, colocar num termo ali. E a gente chama esses moradores para discutir o seguinte, o que vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, um caso bem emblemático que eu estou me recordando aqui, a piscina, ela é possível convidados ou somente moradores? Por exemplo, nesse condomínio de 5 torres com mais de 300 unidades, os condôminos em harmonia decidiram que não poderia levar convidados para a piscina, somente os moradores. Porque como aquela piscina é daquela comunidade, é daquele condomínio, somente os condôminos poderiam tomar banho de piscina. E os convidados, os visitantes, não poderiam. E ficou isso, e se ficar isso no regimento interno, e ficou isso estabelecido no regimento interno, levar, por exemplo,
o seu visitante, é uma multa, é uma advertência. O condômino tem que responder por isso. Pode constar do regimento interno também a política de remoção do síndico, por exemplo, por mau comportamento, por alguma coisa errada, e ao mesmo tempo a única vantagem para o síndico é ele não pagar a taxa de condomínio, quer dizer, porque eu acho que todo síndico não paga, né, a taxa de condomínio, parece assim uma espécie de uma representação monetária para ele, para o trabalho dele, não é isso? Vamos lá. No regimento interno, eu entendo, e nosso entendimento é que o regimento interno ele serve para gerir e para determinar algumas normas internas ali sobre área comum, sobre o tratamento entre partes, né? Essa questão do síndico, de destituição do síndico, entendemos que deve constar na convenção condominial. Okay. Doutor, qual a diferença? Início, né? Isso. Qual a diferença da convenção e do regimento interno? É porque a convenção ela trata de normas gerais, de normas procedimentais, de como vai ser, por exemplo, a arquitetura da administração condominial. Vai ter um síndico, um subsíndico, 3 conselheiros, como se dará, por exemplo, as assembleias, se as assembleias serão ordinárias, extraordinárias, se as assembleias ordinárias ocorrerão no mês de março, ou a cada trimestre, ou anualmente, enfim. Interessante. Isso é o procedimento que vai constar na convenção. O regimento interno, ele já vai tratar outros assuntos, que são assuntos de política, eu digo, de convívio, né? De convívio. E o regimento interno pode, sim, lidar sobre a questão de piscina, sobre a questão de quadra de futebol, se pode levar visitante, se não pode, qual é a penalidade se uma pessoa jogar um lixo numa piscina ou algo do tipo, a criança, barulho, cachorro, essas questões todas vai constar no regimento interno. Respondendo sobre a pergunta da isenção, o síndico hoje... Quer dizer, o síndico não paga taxa de condomínio, exato, né? Hoje, o síndico, ele tem... eu costumo dizer que existe uma categoria, né, crescendo muito em ascensão, que é o síndico profissional. O síndico profissional, ele é aquele síndico que ele normalmente ele não é morador, ele é um síndico de fora, ele síndico pode morar em outro condomínio? Exatamente, ele mora em outro condomínio. E é até recomendado, muitas vezes, em alguns condomínios, ser dessa forma. Por quê? Porque ele não mora ali, então ele não faz parcialidade em alguns casos. Entendi. E esse síndico profissional, ele não tem como receber isenção de taxa condominial. Lógico, porque normalmente ele não mora ali, então ele recebe um salário, uma remuneração, digamos assim. E essa remuneração ela é instituída em assembleia. O Código Civil ele já traz essa modalidade. O Código Civil já diz no artigo 1347, posso estar enganado, mas de cabeça, ele diz que pode haver um síndico condômino ou não condômino. Então, quando ele traz condômino ou não condômino, ali vem o síndico profissional. E o síndico profissional é aquele síndico contratado pelo condomínio para gerir aquela comunidade, aquele complexo ali condominial. Doutor, eu vou já lhe entregar essa câmera para o senhor falar alguma coisa que eu não lhe perguntei. Mas eu gostaria só que o senhor ratificasse uma coisa aqui. Todo cuidado é pouco ao contratar empresas terceirizadas que vão atuar no condomínio, que vão prestar serviços de segurança, qualquer tipo de serviço. Então, é aí que o papel do escritório dos advogados condominiais é importante, porque é como o senhor falou, vocês fazem toda essa checagem para os condomínios, é isso? Quer dizer, essa vinda dos serviços de fora para dentro, vocês atuam dizendo, olha, aprovado, essa empresa pode ser aprovada, pode vir atuar aqui, vocês fazem isso, e isso é importante, doutor? Muito importante, é essencial muitas vezes. Eu já tive alguns casos e a gente tem alguma lida assim de demandas, né? Muitas demandas de alguns condomínios que trazem, e algumas empresas, às vezes chega algumas empresas que
poucos meses de constituição, de abertura, a gente vai analisar e já tem 30, 40 demandas trabalhistas. Meu Deus. E às vezes é a mais cotada. Assim, é a mais... Doutor, a gente quer contratar essa empresa, como que a gente faz? E eu costumo dizer sempre para os meus clientes que o jurídico, o corpo jurídico, ele não manda em nada. A gente fala que a gente não manda em nada, a gente orienta. Claro. Porque a responsabilidade recai sobre o síndico, né? A responsabilidade civil e criminal, a tomada de decisão é dele, e eu costumo também dizer que ele é o técnico do time. Sim. Se ele é o técnico do time, ele contrata quem ele quer e quem ele coloca ali. Mas o jurídico tem essa fundamental importância, porque ele vai dizer, olha, síndico, você contrata quem você quiser, mas essa empresa, a possibilidade de dar um problema no futuro trazer dor de cabeça é grande. Gigante. Eu não posso citar nomes, obviamente, por questão de ética, mas assim, já teve casos de um condomínio vai fazer um muro com uma empresa, aí vai contratar um muro de empresa. Eu vou citar aqui de cabeça alguns números. Aí vai fazer um muro, que esse muro vai custar R$20 mil para o condomínio. E ele vai contratar uma empresa para pagar por R$20 mil. Porém, esse muro estão perto de algumas casas, ou pode trazer problemas irreparáveis para o condomínio. E às vezes a empresa, você vai verificar, a empresa nasceu assim há um mês atrás e está cobrando do condomínio, por exemplo, R$5 mil para fazer esse muro. E isso brilha os olhos do síndico. Só que o síndico traz para o jurídico tem que ter essa especialidade. Claro. O jurídico tem que ter esse norte e tem que ter esse olho e esse pente fino para verificar, não somente isso, verificar o contrato, analisar o contrato, se existem cláusulas ali abusivas que podem ali prejudicar um condomínio, que podem prejudicar os condôminos, verificar, por exemplo, a importância se a empresa tem meios e até bens ou questão de segurança ali financeira para arcar caso aconteça alguma coisa. Claro. Imagina se um muro desse cai numa casa milionária ou algo do tipo. Aí o condômino se sentindo ali prejudicado ou lesado, ele pode ajuizar uma ação contra o condomínio. E aí poderia ter sido evitado isso, poderia ter tomado essa advocacia preventiva que a gente chama, que é prevenir um problema. E isso é muito importante, né? Isso é fundamental, essa importância. Ives, muito obrigado. Eu que agradeço. Que bacana ter vindo aqui tratar com a gente um assunto que a gente jamais tinha tratado. Então agora eu lhe entrego aí essa câmera, todo mundo lhe olhando ali, puxou. Vai ver, eu não lhe perguntei uma coisa que o senhor gostaria de falar a respeito, e esse é o momento, e muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui o bate-papo, foi uma honra para mim. O que eu posso dizer para quem estiver assistindo e depois quiser assistir é que o mundo condominial, hoje o mercado condominial, ele é muito bom. Porém, cada vez mais ele está em constante mudança com a comunidade, com a sociedade, né? E a questão, por exemplo, das bandeiras em condomínios, como está essa polêmica das bandeiras na questão, principalmente aí da Copa, das eleições, que está tendo muita bandeira de partido ou de outro. E a questão também sobre as mudanças de assembleias virtuais, com essas inovações das leis, pode ou não pode assembleia virtual. Então, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade novamente e dizer que é muito importante, pessoal, tomar cuidado. O condomínio é coisa séria. O condomínio, eu costumo dizer que é um ser vivo. O condomínio ele é um ser vivo, então ele precisa de cuidados. Ele precisa de remédios, ele precisa muitas vezes cuidar da inadimplência, ele precisa muitas vezes de remédios para você cuidar ali da coletividade condominial. E 90% das vezes são condomínios residenciais, onde moram famílias. Claro. Então você está trabalhando ali também com famílias, com pessoas, né? Então o cuidado redobra, né? O cuidado dobra, o cuidado é cada vez maior
para você lidar com essa comunidade e com esse mercado que eu amo assim falar. Tá na cara. Você não consegue esconder. É uma paixão. Falando em paixão, doutor, eu quero agradecer ao Ted Milton. Muito obrigado e a todos da sua equipe que não mediram mesmo esforços para que essa nossa entrevista, nossa conversa acontecesse. E me trouxeram, já que o senhor falou em paixão aí pelo direito condominial, está aqui uma das minhas paixões. Eu tenho algumas paixões e essa aqui é uma delas. E o Ted Milton me deu de presente. Muito obrigado. Vou guardar, vai estar comigo sempre agora. Tá bom? Eu não sei, mas vai ver, ele também é botafoguense, ele não falou nada. Mas não sei. Eu não quero saber. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bacana mesmo. Obrigado. Minha gente, por hoje é só. Olha só. Nós mostramos aí durante toda a nossa conversa, a nossa entrevista, os contatos do Dr. Ivens de Oliveira. Você agora não tem desculpa para não entrar em contato com ele e resolver muitos dos perrengues, muitos dos problemas que tem aí no seu condomínio. Tá bom? Você já viu, né? Ele é uma pessoa preparada para resolver e entregar soluções. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Até a próxima. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.